Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só festa, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos e conteúdos diversos. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Sarandi, Paraná. Fabiane Osmundo era uma mulher de 36 anos, moradora de Sarandi, no interior do Paraná. Conhecida por familiares e vizinhos como uma pessoa tranquila, dedicada e carinhosa, sua vida girava em torno do filho de apenas 5 anos de idade. Amigos relatam que Fabiane sonhava em proporcionar ao menino uma infância saudável e segura, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Trabalhadora, buscava sustentar o lar e garantir que o filho tivesse perspectivas melhores do que ela tivera. A maternidade, segundo conhecidos, sempre foi o centro de sua vida. Ela fazia questão de estar presente nas atividades da criança e de manter uma relação de afeto e cuidado. Nas redes de apoio de vizinhança, era vista como uma mãe batalhadora, que não media esforços para criar o filho com dignidade. Apesar desse perfil de dedicação, Fabiane enfrentava um relacionamento abusivo e conturbado com Robson Campana, seu ex-companheiro. Desde o início da relação, relatos apontam que Robson apresentava um comportamento agressivo, possessivo e controlador. Fabiane teria tentado, em diversas ocasiões, se afastar dele, mas era constantemente pressionada e ameaçada. Esse ciclo de violência, infelizmente comum em casos de feminicídio, marcava a trajetória do casal e prenunciava uma tragédia. Robson Campana, autor do crime, possuía um histórico de comportamento violento. Segundo testemunhos de pessoas próximas, era um homem explosivo, incapaz de lidar com frustrações e que costumava reagir de forma agressiva em situações de conflito. Não raro, Robson demonstrava traços de ciúme doentio e autoritarismo em relação a Fabiane, controlando suas ações e tentando limitar sua autonomia. Sua postura refletia um padrão clássico de homens agressores em contextos de violência doméstica. Oscilava entre momentos de aparente arrependimento e promessas de mudança, seguidos por explosões de raiva e atos violentos. Essa manipulação emocional fazia com que Fabiane, em determinados momentos, buscasse uma reconciliação, mas logo voltasse a ser vítima de agressões físicas e psicológicas. Além disso, Robson já havia se envolvido em confusões anteriores, inclusive com passagens policiais. Seu nome era associado a atitudes de intimidação, comportamento destrutivo e uma personalidade marcada pela intolerância. Para a comunidade de Sarandi, não era segredo que ele representava perigo. Mas, como em muitos casos, a violência foi se intensificando sem que houvesse uma intervenção eficaz do sistema de justiça. Antes da tragédia final, Fabiane viveu episódios de terror ao lado de Robson. Vizinhos relataram diversas discussões acaloradas, barulhos de brigas e até destruições materiais praticadas por ele. A casa onde Fabiane morava, espaço que deveria ser de segurança, acabou se transformando em um ambiente de medo. Robson, em ataques de fúria, quebrou móveis, janelas e até mesmo chegou a destruir o carro de Fabiane. Essa escalada da violência patrimonial mostrava o descontrole e a necessidade de dominá-la por meio do medo. Fabiane, ciente da gravidade da situação, chegou a procurar ajuda das autoridades. Ela solicitou medida protetiva, demonstrando consciência de que estava em risco. Esse pedido, porém, embora importante, não foi suficiente para conter Robson, que continuava rondando sua vida e a perseguindo. Que não ia acontecer mais, que ele tinha se alterado e tudo bem. E ele foi comprar uma garrafa de vinho e tomou essa garrafa de vinho. E aí, tomando essa garrafa de vinho, ele veio querer ter sexo comigo, anal. E eu falei que eu não ia fazer isso, que eu não ia me submeter a isso. E aí ele se sentiu ofendido, começou a quebrar meus perfumes dentro do quarto. Eu tinha uma prateleira com alguns perfumes, eu acho que 68 a 70 perfumes, que eu faço coleção de perfume. Ele quebrou todos os meus perfumes e aí ele veio quebrando a casa inteira. Aí ele pegou a faca, veio pra cima, quebrou o meu carro inteiro, não sobrou nada. Ele acelerava o meu carro e bateu na parede da casa da minha mãe, foi com a faca pra cima da minha mãe. O meu filho mais velho levou meu filho pequeno pro quarto da minha mãe. Ele entrou com o carro dentro da parede, ele quase matou meu filho de 4 anos. Eu não podia colocar uma roupa, que ele falava pra mim que eu tava me arrumando pra outro homem. Ele anulou a minha vida. Ele não deixava eu fazer nada. Se eu entrasse no WhatsApp e não mandasse foto pra ele de onde eu tava, com quem eu tava, o que eu tava fazendo, ele acabava comigo. Falava que eu tava
Eu nunca traí ele. Eu nunca fiz nada de errado. Eu tenho uma índole, graças a Deus, nunca fiz. E ele sempre, sabe, com essa desconfiança, ele fala, tipo assim, eu não podia fazer nada. A história de Fabiane é um retrato doloroso da realidade de milhares de mulheres brasileiras, vítimas de relacionamentos abusivos em que o medo, a pressão psicológica e a falta de proteção efetiva do Estado culminam em crimes brutais. Um dos episódios mais marcantes na escalada de violência que Fabiane sofreu foi a chamada quebradeira, promovida por Robson Campana. Em um surto de fúria, ele invadiu a casa onde Fabiane morava com o filho e passou a destruir tudo o que via pela frente. Móveis, eletrodomésticos, portas e janelas foram alvo de sua raiva descontrolada. O espaço que representava segurança e acolhimento para Fabiane e a criança se transformou em cenário de destruição e medo. O ataque não se limitou ao interior da residência. O carro de Fabiane, essencial para sua mobilidade e para conduzir o filho às atividades do dia a dia, também foi vandalizado por Robson. Ele quebrou vidros, amassou latarias e deixou o veículo praticamente inutilizável. Essa forma de violência patrimonial é muitas vezes utilizada por agressores como uma maneira de humilhar, intimidar e enfraquecer emocionalmente a vítima, privando-a de seus bens e de sua autonomia. Para Fabiane, cada uma dessas ações era uma lembrança dolorosa de que Robson não aceitava o fim do relacionamento e estava disposto a usar qualquer meio para se impor. O medo de novas investidas crescia, e ela entendia que sua vida estava em perigo. Diante de tantos episódios de agressão, Fabiane buscou auxílio junto às autoridades. Em um gesto de coragem, registrou ocorrências e solicitou a aplicação da Lei Maria da Penha, pedindo uma medida protetiva contra Robson Campana. Esse pedido demonstrava sua consciência sobre a gravidade da situação e a necessidade de manter distância do ex-companheiro. A medida protetiva, quando concedida, determina que o agressor deve manter distância da vítima, não se aproximar de sua residência, local de trabalho e nem estabelecer qualquer contato. No entanto, apesar do pedido, a eficácia da proteção ficou comprometida. Como acontece em muitos casos no Brasil, a fiscalização da medida foi falha, e Robson continuou circulando próximo da casa de Fabiane e mantendo uma postura ameaçadora. Esse descaso na aplicação prática das medidas de proteção reflete um problema estrutural: a dificuldade do Estado em garantir que mulheres sob risco de feminicídio estejam de fato seguras. Fabiane fez sua parte, denunciou e pediu ajuda, mas a resposta institucional não foi suficiente para impedir o avanço da violência. Após os episódios de agressão e destruição, Robson chegou a ser preso preventivamente. O ato foi visto como uma vitória temporária para Fabiane e seus familiares, que acreditavam que finalmente ela teria paz para reorganizar a vida ao lado do filho. A prisão trouxe um breve alívio, mas esse sentimento durou pouco. Poucos dias depois, um juiz concedeu a soltura de Robson Campana. O argumento para a liberação teria se baseado em critérios legais que, em muitos casos, priorizam a ausência de flagrante contínuo ou a possibilidade de responder em liberdade. No entanto, para a vítima, essa decisão representou o retorno imediato do medo. Fabiane sabia que Robson não aceitava a separação e que a prisão não havia sido suficiente para frear sua fúria. A libertação foi interpretada por ele como uma espécie de salvo-conduto para retomar sua perseguição. Fabiane voltou a viver em estado de alerta constante, ciente de que a violência poderia escalar ainda mais. A soltura de Robson expôs uma falha grave no sistema de proteção às mulheres. Apesar do histórico de agressividade, da destruição da residência e do carro, além do pedido de medida protetiva, a justiça não reconheceu o risco iminente para Fabiane. Esse tipo de decisão é frequentemente apontado por especialistas como um dos fatores que alimentam a sensação de impunidade e incentivam a reincidência de agressores. Para a família de Fabiane, a angústia crescia. A cada notícia de que Robson estava novamente solto, aumentava a percepção de que a tragédia era apenas uma questão de tempo. Os sinais estavam todos ali. Um agressor violento, medidas protetivas não fiscalizadas, uma prisão seguida de liberação rápida e uma vítima desprotegida. No movimento da justiça, faltou uma resposta preventiva mais eficaz. Especialistas em violência doméstica apontam que a cada episódio ignorado pelo sistema, o agressor se sente fortalecido. Para Robson, a percepção de que poderia atacar Fabiane e continuar impune funcionava como combustível. A cada ameaça não reprimida, a cada aproximação não punida, crescia sua ousadia em desafiar as autoridades e o direito à vida de sua ex-companheira. No centro dessa tragédia estava a preocupação de Fabiane com o bem-estar do filho de apenas 5 anos. Ela não queria que a criança fosse exposta às agressões, muito menos que presenciasse cenas de violência. Porém, como tantas mulheres em situação de vulnerabilidade, Fabiane se via sem saída. O desejo de proteger o filho convivia com a incapacidade de afastar o agressor de forma definitiva.
Esse peso psicológico aumentava ainda mais sua fragilidade. Viver sob constante terror, tentando equilibrar o medo pessoal e a responsabilidade materna, deixava Fabiane exausta. Ela sonhava em reconstruir sua vida, mas o cerco de Robson Campana a mantinha aprisionada em uma rotina de tensão e expectativa pela próxima agressão. Com a escalada da violência, o desfecho trágico se tornava cada vez mais previsível. A comunidade ao redor, familiares e amigos percebiam os riscos que Fabiane corria. Ela mesma sabia que estava diante de um agressor disposto a tudo. No entanto, as ferramentas de proteção que buscou não foram capazes de conter Robson. Essa fase da história marca o ápice da vulnerabilidade de Fabiane. Isolada, perseguida, desprotegida e vivendo em constante medo, ela se aproximava cada vez mais do ponto final de uma tragédia que poderia ter sido evitada se houvesse uma resposta mais firme do sistema judicial e policial. O dia 25 de setembro de 2025, em Sarandi, ficou marcado como o desfecho trágico da vida de Fabiane Osmundo. Naquela manhã, ela teve uma discussão com Robson Campana. O conflito foi mais um capítulo de uma longa história de agressões, ameaças e perseguições. Segundo relatos, a discussão girava em torno da insistência dele em retomar um relacionamento que Fabiane já havia decidido encerrar. A briga foi intensa, mas o que diferenciou aquele dia dos anteriores foi o grau de frieza e premeditação de Robson. Após a discussão, ele saiu de casa decidido a cometer o crime. Em vez de se afastar ou procurar ajuda, Robson foi até um mercado próximo e comprou uma faca nova. Esse detalhe é um dos mais chocantes do caso, pois revela claramente que o assassinato de Fabiane não foi um ato impulsivo, mas sim um feminicídio planejado. A compra da faca, realizada em plena luz do dia, mostra que Robson não temia as consequências. Ele caminhava com a certeza de que poderia concretizar seu plano, reforçando o retrato de um agressor que já havia testado os limites do sistema de justiça e acreditava estar acima das punições. Depois de adquirir a faca, Robson retornou à residência de Fabiane. O filho do casal, de apenas 5 anos, estava presente. Para Fabiane, o lar já não representava um lugar seguro havia muito tempo, mas naquele dia a vulnerabilidade atingiu o auge. Sem imaginar que o desfecho estava tão próximo, ela não conseguiu escapar do ataque planejado. Robson chegou com o olhar fixo e a arma branca escondida. Fabiane tentou argumentar, mas qualquer possibilidade de diálogo foi rapidamente encerrada pela brutalidade do agressor. A sequência de acontecimentos a seguir ficaria marcada como um dos episódios mais violentos da história recente do Paraná. Especialistas em criminologia apontam que a ida de Robson ao mercado, a compra da faca e seu retorno à casa são elementos que caracterizam o feminicídio como um crime premeditado. Ele não foi apenas fruto de uma discussão acalorada ou de um impulso momentâneo. Tratou-se de uma decisão tomada, planejada e executada com total consciência. Esse detalhe desmonta qualquer argumento de defesa baseado em perda de controle momentânea. Robson sabia o que estava fazendo, teve tempo de refletir, mas optou por seguir adiante com seu plano. O episódio abalou profundamente os moradores de Sarandi. A compra da faca em um mercado local, em plena rotina diária, mostra o quanto a violência doméstica pode transbordar para os espaços públicos, sem que a comunidade consiga prever ou impedir o desfecho. Fabiane, que havia buscado proteção legal e relatado diversas vezes o medo que sentia, estava prestes a enfrentar o ataque fatal. O agressor, ignorando todas as medidas protetivas, todos os sinais e todas as tentativas da vítima de se afastar, decidiu executar seu plano na frente do próprio filho pequeno. Esse momento, a ida ao mercado e a preparação para o ataque, é o símbolo máximo da falha estrutural do sistema em proteger mulheres. Mostra que mesmo diante de um histórico de violência documentado, a ausência de fiscalização e punição severa permitiu que Robson tivesse tempo e espaço para planejar e concretizar o feminicídio. Com a faca recém-comprada em mãos, Robson Campana retornou à casa de Fabiane Osmundo decidido a consumar o assassinato. A cena que se seguiu foi de uma brutalidade indescritível e deixou marcas profundas não apenas na história da família, mas em toda a comunidade de Sarandi. Diante do filho de apenas 5 anos, Robson iniciou o ataque contra Fabiane. Foram 33 golpes de faca distribuídos pelo corpo da vítima sem qualquer chance de defesa. O número de golpes revela o ódio, a crueldade e a intenção clara de exterminar a vida da ex-companheira. Não se tratava de um ato impensado ou rápido. Foi uma execução prolongada, repleta de violência, que deixou evidente a desumanidade do agressor. Fabiane tentou se proteger, mas a força e a insistência dos golpes a fizeram sucumbir rapidamente. O filho, aterrorizado, presenciou toda a cena. Para uma criança tão pequena, ver a mãe ser assassinada de forma tão violenta pelo próprio pai é uma experiência de trauma irreparável, cujas consequências psicológicas se estenderão por toda a vida. O ataque revelou uma escalada que já vinha sendo anunciada há meses.
Robson, que começou com agressões verbais e psicológicas, passou para a destruição de bens materiais e perseguição. Por fim, culminou no feminicídio. O ápice da violência demonstra como, quando não contido, o agressor se sente cada vez mais encorajado a ultrapassar barreiras até o ponto irreversível. A escolha de cometer o crime diante do filho também é um elemento simbólico da tentativa de desumanizar Fabiane até o fim. Robson não apenas a matou, mas fez questão de destruí-la diante do que ela mais amava: o próprio filho. É um ato que reforça a dimensão de crueldade e perversidade de seu comportamento. Esse crime trouxe à tona um debate sobre a fragilidade das medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha. Fabiane havia denunciado, solicitado medida protetiva e testemunhado a prisão de Robson. Nada disso, no entanto, foi suficiente para garantir sua segurança. A execução do feminicídio foi a materialização de todas as falhas acumuladas do sistema de justiça, da segurança pública e do acompanhamento social. Quando a notícia se espalhou, a cidade de Sarandi mergulhou em comoção. Vizinhos e familiares não conseguiram compreender como Robson pôde agir com tamanha violência, sobretudo diante do filho. Muitos relataram o desespero de ouvir os gritos e a movimentação durante o crime, sem que houvesse tempo hábil para salvar Fabiane. O feminicídio de Fabiane Osmundo passou a ser visto como um exemplo cruel de uma tragédia anunciada. Todos os sinais estavam lá: agressões, destruições, perseguições, medidas judiciais ineficazes, prisão seguida de soltura. Mesmo assim, a violência foi permitida até o limite mais extremo. O menino de 5 anos, testemunha ocular da cena, tornou-se símbolo da dor deixada pelo crime. Além da perda irreparável da mãe, terá de carregar para sempre a lembrança de presenciar o ato brutal cometido pelo pai. Psicólogos apontam que traumas desse tipo podem gerar sequelas graves, como transtornos de ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento e medo constante. A violência, portanto, não vitimou apenas Fabiane. O filho, sua família e toda a comunidade também foram atingidos pelas consequências devastadoras de um feminicídio que poderia ter sido evitado. Após cometer o feminicídio com 33 golpes de faca, Robson Campana não fugiu imediatamente. Ele foi detido pelas autoridades em seguida, diante de uma cena que já havia chocado familiares e vizinhos. A prisão ocorreu sem resistência significativa, e rapidamente a notícia se espalhou por Sarandi e por todo o Paraná, gerando revolta, indignação e pedidos de justiça. O que mais chamou a atenção da imprensa e da opinião pública, no entanto, foram as declarações de Robson depois do crime. Em entrevista, já sob custódia, ele afirmou de maneira fria e calculista que era bom que Fabiane estivesse morta. E foi muito bom ela ter morrido. Nossa senhora, você não se arrepende de ser fez? Não me arrependo. E outra coisa, não me arrependo. E se ela morreu, para mim foi ótimo. Essa fala, marcada pela ausência completa de arrependimento, causou comoção e indignação. O tom da declaração demonstrava desprezo pela vida da vítima e reforçava o perfil de um agressor que jamais reconheceu seus erros. Nunca se arrependeu das violências praticadas e, ao contrário, parecia se orgulhar do resultado final. Para especialistas, a fala de Robson simboliza a mentalidade de muitos feminicidas, a crença de que a mulher é uma posse e, se não for dele, não será de mais ninguém. A comunidade de Sarandi reagiu com indignação. O caso ganhou repercussão, com movimentos de defesa dos direitos das mulheres e ativistas contra a violência de gênero, reforçando a necessidade de maior efetividade das medidas de proteção previstas em lei. O episódio passou a ser lembrado como um feminicídio anunciado, expressão usada para destacar que o crime poderia ter sido evitado se o sistema de justiça tivesse atuado de forma mais rígida. Fabiane havia denunciado, solicitado medidas protetivas, registrado ocorrência e chegado a ver o agressor preso. Mas a soltura, a ausência de fiscalização e a falta de resposta mais severa criaram as condições para o desfecho trágico. A morte de Fabiane deixou marcas profundas em sua família. O filho pequeno que presenciou o crime passou a receber acompanhamento psicológico devido ao trauma irreparável. Para os familiares, além da dor da perda, resta o desafio de garantir que a criança possa reconstruir sua vida, longe da sombra da violência brutal que marcou sua infância. O caso também trouxe discussões sobre a necessidade de maior apoio do Estado a crianças órfãs em contextos de feminicídio. Muitas vezes, os filhos dessas vítimas ficam desamparados, necessitando não apenas de suporte emocional, mas também de assistência material para garantir seu futuro. O feminicídio de Fabiane Osmundo expôs mais uma vez a gravidade da violência de gênero no Brasil. Todos os elementos estavam presentes: um relacionamento abusivo, medidas protetivas ignoradas, uma prisão seguida de soltura e uma escalada de agressões culminando em assassinato.
O caso tornou-se símbolo da necessidade urgente de revisão na forma como o judiciário e as forças de segurança lidam com denúncias de mulheres em risco. A fala de Robson à imprensa, fria e desumana, sintetizou o desprezo que muitas mulheres enfrentam de seus agressores. Ela não foi apenas vítima de um crime passional, mas de um sistema que falhou em protegê-la. O assassinato de Fabiane Osmundo não foi um evento isolado. Ele se insere em um contexto maior de violência contra a mulher que se repete diariamente no Brasil. Cada detalhe da história, da destruição da casa à compra da faca, dos 33 golpes diante do filho, à declaração cínica de Robson, escancara a urgência de medidas mais firmes para proteger mulheres em situação de risco. A memória de Fabiane deve servir como alerta e como símbolo da luta por justiça. Sua morte, ainda que irreversível, reforça o compromisso de que nenhuma outra mulher precise passar pelo mesmo terror e que nenhuma outra criança precise carregar o peso de assistir ao assassinato da própria mãe. Esse foi mais um episódio do Sul Sombrio, trazendo os mistérios e crimes que marcaram o sul do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro das histórias mais sombrias da nossa região. Até o próximo caso.